Sem enrolação, vou te explicar aqui todas as ferramentas que a gente tem, como que você pode utilizá-las, tá? Primeiro, vamos começar pelo painel interativo. O painel interativo tem as 13 ligas que a gente analisa, né? MLS, Brasileirão Série A, La Liga, Brasileirão Série B, Ligue 1, todos, né? Aqui você consegue ordenar pela classificação geral, pela classificação jogando em casa, pela classificação jogando fora. Além disso, o que você pode fazer? Você pode ordenar por gols por partida, você pode ordenar por coeficiente de variação de gols, você pode ordenar por gols marcados, por escanteios, média de escanteios, você pode ordenar por coeficiente de variação de escanteios, da forma que você preferir. Tá? E, além disso, você pode fazer o filtro por jogo. Tá? Aqui a gente tem todos os jogos aqui, de todos os campeonatos que a gente analisa, e aí basta você escolher o jogo da sua preferência, ou você quer trabalhar em uma data específica, aqui ele já vai dar já na data que você está selecionando quais são os jogos que estão disponíveis e quais as tendências comportamentais. Tá? Caso você queira entender um pouco melhor do nosso algoritmo, a gente pode mostrar aqui, tá? Eu vou te mostrar um jogo, por exemplo, do CRB e Avaí. Estou pegando o Série B porque tem mais informação, o campeonato já tem mais alguns jogos, tá? Então, o que o nosso painel faz? Ele analisa a classificação geral, a classificação na condição jogando em casa, a classificação geral do visitante e a classificação jogando fora de casa, tá? Aqui a gente analisa o volume de gols no HT, o volume de gols durante o jogo inteiro, quais são os placares mais repetidos. O nosso algoritmo, ele maximiza a informação que a gente tem na nossa base de dados. Então, média de pontos, coeficiente de variação, média de gols, coeficiente de variação de gols, saldo de gols, ambas marcam, tá? A gente analisa tudo isso e o algoritmo já dá a tendência comportamental. Nesse caso, lei fora. Por quê? O CRB é um time que tem uma média de pontos superior ao Avaí, no caso jogando fora, tem um coeficiente de variação relativamente baixo jogando em casa, enquanto a partida do Avaí tem um coeficiente de variação relativamente alto jogando fora de casa. Coeficiente de variação nada mais é do que a validação da média. Quanto menor esse número, mais confiável vai ser a média, tá? E também a gente analisa se tem muita incidência de gols no primeiro tempo. Se não tem, nesse caso aqui, tem pouca incidência de gols no primeiro tempo dos dois lados, a gente vê que é uma tendência de under HT, uma tendência de scalping, para você explorar os primeiros minutos de jogo. E, baseado nos pontos, no coeficiente de variação, no saldo de gols de ambas equipes, o algoritmo já dá aqui o lei fora. Tá? Caso você queira fazer o filtro por liga também, você pode vir aqui e fazer o filtro da liga que você desejar. Tá? Caso você queira fazer do Brasileirão Série A, aqui ele já vai filtrar todos os jogos do Brasileirão Série A. Caso você queira entrar no jogo Botafogo e Fortaleza, aqui já tem o link da Betfair Exchange para você fazer essa entrada, tá bom? Então o painel ele é uma forma de você adiantar o seu trade, a sua análise, tá? Caso você queira filtrar só por match odds, você vem aqui, coloca lei fora, ele já vai dar todos os jogos que tem uma tendência de lei fora. Caso você queira falar algum outro jogo, caso você queira fazer um lei casa, ele já vai dar todos os jogos que tem uma tendência de lei casa, tá? Caso você queira fazer aqui na Premier League, por exemplo, você já tem já as tendências de lei casa. Você quer filtrar por gols? Também, você pode filtrar tanto para o over quanto para o under. Tendência de over 1,5. Aqui ele já vai filtrar todos os jogos com tendência de over 1,5. Tendência de scalping, under 2,5 FT, que a gente tem método aqui no canal também explicando. Eu vou deixar a playlist de todos os métodos aqui no primeiro comentário fixado, tá? E aí você consegue já analisar os jogos e filtrar pelas listas que mais te interessam. No Cantos, a gente faz mais em Exchange. Exchange é difícil ter cantos, mas quem faz a Punter, a gente consegue selecionar por cantos aqui também. A tendência de 11,5 cantos. Quais jogos têm essa tendência? Quais jogos têm uma tendência de um pouco menos de cantos, um pouco mais de cantos, você consegue filtrar. E o que muita gente tem procurado é o lei goleada. É muito simples, você vem aqui, lei goleada,
e você consegue selecionar todos os jogos aqui que tem uma tendência de lei goleada, que tem um placar para você analisar para ver se faz sentido, né? Então, assim, você consegue ver pelo saldo de gols das equipes, né? Por exemplo, a goleada aqui no caso de Cuiabá e Criciúma. Existe uma incidência de goleada, só que são dois times com saldo de gols negativo. Então, o nosso algoritmo já entende que são dois times que presenciam goleada, mas normalmente tomam e não fazem, né? Tem saldo de gols negativos. Então, isso daqui vai facilitar muito. E aqui a lista de lei 2-2, que você pode selecionar aqui o time que você preferir, mas a gente tem uma lista um pouco melhor do lei 2-2. Esse do painel foi uma recomendação de um usuário, mas eu gosto mais de uma outra forma de você acessar essa lista. Fica aqui que eu vou te mostrar. Quando você entrar aqui no grupo, você vem aqui no canto direito, mensagens fixadas. Aqui a gente sempre coloca as principais informações, né? Quando a gente manda aqui análises ou painéis atualizados, aqui você já vai ter acesso a todas as análises que a gente tem no YouTube, tá? Que que a gente faz? A gente pega os mesmos jogos que a gente analisa aqui no nosso painel e a gente faz um raio-x um pouco mais específico para a gente entender o momento dos times, tá? Mas você consegue trabalhar 100% pelo painel. Aqui na penúltima página do nosso painel, você vai ter, do nosso PDF, você sempre vai ter o link dos painéis interativos, dos resultados publicados que eu vou te mostrar, base de dados, as planilhas de método Punter, tá? Para você conseguir acessar. Então, entra na mensagem fixada e aí você vai ter acesso a tudo isso daqui. E da lista de lei 2-2 também sempre vai estar nas mensagens fixadas. A gente manda de terça a domingo. Normalmente a gente manda segunda-feira os jogos de terça a quinta e na quinta-feira a gente manda os jogos de sexta a domingo. Segunda-feira é o único dia que a gente não faz, que é a gente dá a compilação dos dados e revalidar esse método para ver se está sendo assertivo, se não está sendo assertivo, se precisa fazer qualquer outra correção. Aqui a gente tem todos os jogos de todos os campeonatos do mundo. Por quê? A nossa metodologia do Lei 2-2, a gente pega partidas em que existe um grande favorito e ele está dominando o campeonato jogando em casa ou fora de casa contra uma possível zebra, que historicamente tem dado bastante certo, tem sido um método bastante assertivo. E aqui você vai ter em ordem do dia e do horário, e aí você escolhe o jogo que você quiser. Caso você queira ver aqui Moreirense e Benfica, você já consegue ver o jogo, você consegue ver as odds, escolher a casa que você quer fazer. Caso você não conheça muitos times, que tem vários campeonatos que muita gente não conhece, você consegue ver os últimos confrontos, você consegue ver como que está a classificação geral desses times, e aí facilita muito para você entrar nessa lista do Lei 2-2, porque isso daí já vai vir bastante mastigado para você, tá? Então, mensagens fixadas sempre tem as informações mais interessantes. E aqui a gente deixa mastigado. Todas as vezes que a gente atualiza o painel, a gente manda todos os jogos, né, já com as tendências que o painel está apontando, para caso você queira ver em ordem, né, em ordem cronológica, caso você queira ver um jogo em específico, por exemplo, caso você queira pegar, por exemplo, o jogo do Fenerbahçe Alanyaspor, né, ele já deixa aqui mastigado a oportunidade de lei fora, a oportunidade de over 0.5 FT, caso o HT termine 0-0. Tá? E aqui já tem o link direto da Betfair, tá? Da mesma forma que tem no painel, e aí você pode entrar e fazer essa entrada, né? E você pode também ir no painel, caso você fale, interessante, eu quero ver esse jogo do Fenerbahçe, o que tem de mais nesse jogo? Você vem aqui, pode filtrar por liga, né? Sabe que o Fenerbahçe é da Superliga Turca, e aí você vai ver o detalhe dessa análise, né? Por quê? Tem oportunidade de lei 2-2 também, oportunidade de tendência de cantos, né? Uma tendência de over HT, né? Ainda tem poucas informações porque tem poucos jogos, né? Mas se você pegar algum campeonato, por exemplo, a Série B, que já tem bastante jogos, vamos pegar a Série A, né, que a gente está falando bastante da Série B, a gente pega a Série A, bom, Botafogo e Fortaleza, né? Você já tem muito mais informação, porque já rolaram mais rodadas. Então isso daqui nada mais é para facilitar a sua busca de partidas, né? E a gente sempre deixa métodos aqui que podem ser usados como trader e como punter, tá? E métodos que a gente consegue acompanhar e demonstrar o resultado, tá? E eu vou te mostrar agora sobre isso. Os resultados, a gente deixa os nossos resultados públicos, tá? A gente tem um vídeo aqui falando disso,
Então, a gente, sempre que atualiza o painel, a gente deixa os nossos resultados públicos aqui. E aqui você pode ordenar por liga que você preferir, tá? Para você ver. Aqui você tem o método, aqui você tem o método de lei goleada, se teve padrão para você sair no HT ou não. Aqui você tem o método de scalping e tudo mais. E caso você queira ver um jogo que já passou e não está mais no painel, por exemplo, você tem jogos aqui no painel a partir do dia 30. A gente atualizou na sexta-feira agora, dia 30. Tá? Jogos do dia 29 você não vai ter, mas você consegue ver aqui. Ó, eu quero ver todos os jogos do dia 29 de agosto. Você simplesmente pega aqui 29 de agosto e aqui você tem todos os jogos 29 de agosto que tinham alguma tendência apontada pelo painel. Tá? Aqui você tinha o jogo do Girona, aqui você tinha o jogo do Real Madrid. Caso você queira um jogo de over, você vai ter aqui. Tá? E também, caso você queira fazer aquele de lei goleada, também, né? Um seguidor aqui mandou um e-mail falando que não estava achando o jogo, né? Era o jogo do Girona. Né? O jogo do Girona aqui estava colocado como lei goleada favorito e terminou com goleada do Girona. Só que se você for ver no HT, já daria para você sair no HT. Tá? Você não precisaria esperar até o final do jogo. Então, no HT, deu um padrão de lei goleada. Então, isso daqui você consegue mapear todo o seu histórico. Aqui a gente tem os resultados do nosso projeto Punter, né, que a gente também tem um vídeo aqui falando. É um método bastante volátil, mas tem demonstrado ser um método bastante interessante. Tá? Aqui você consegue ver o mês que foi melhor, as ligas que são melhores. Né? Basta você selecionar a liga aqui que você consegue navegar tranquilamente. E agora a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo é a nossa base de dados. Não só por ser uma base de dados, que isso custa caro, né? A gente paga isso e a gente oferece isso para os nossos assinantes. Aqui você tem todos os jogos que a gente trabalhou, tá? E aí quando você entrar, o que você precisa fazer? Vem em arquivo, fazer uma cópia, porque essa base de dados, quando você pegar o link, você não vai conseguir acessá-la, senão todo mundo que for acessar corre o risco de ter sido violada por alguém que pintou de uma cor diferente, que inseriu uma coluna. E aí o que você faz? Arquivo, fazer uma cópia e você mexe da forma que você preferir. Aqui você consegue ver por time, né? Aqui você consegue ver as informações por time. Por exemplo, se você for ver Novo Horizontino, você consegue ver todas as informações aqui do Novo Horizontino, os placares repetidos, né? Como que está na classificação geral, como que está na classificação fora. A lista de lei 2-2 aqui, que eu falei, aqui eu acho muito mais fácil. E aí você consegue ver a odd do time, você consegue ver o horário, você consegue filtrar aqui por data, por exemplo. Eu acho mais simples de mexer, mas aí vai de cada um como mexe no Excel ou não. E isso daqui é a cereja do bolo. Esse simulador de odds, isso é fantástico. Isso tem em vários lugares, não é a gente que inventou, isso daí não é nada tão revolucionário, mas a gente juntou tudo em uma planilha só, porque você tem vários sites que usam esses mesmos padrões. O que isso vai fazer? Fica aqui comigo, ó. Calculador de odds. Back pro lay. Vamos supor que você tem uma odd de 1.40. Aqui tudo que está em branco é o que você tem que preencher. Então uma odd de 1.40 representa uma odd de lay 3.50 para esse evento acontecer. E a probabilidade desse evento de uma odd de 1.40 ou de uma odd do lay de 3.50 é 71%. Tá? Aqui você tem a mesma coisa, do lay para o back. Caso você tenha uma odd de 2, é uma odd de 2 no back. Caso você tenha uma odd no lay de 10, por exemplo, é uma odd de 1.11 no back. Qual a probabilidade desse evento acontecer? 90%. Então, quando você tem um time que o lay goleada, por exemplo, está a 30, o que o mercado quer dizer? Que se fosse em back seria uma odd de 1.03 e o mercado espera que 97% das vezes esse evento não vai acontecer. Tá? A probabilidade pela odd, você consegue ver aqui, ó, vamos supor que você tem 70% de acontecimentos do time A vencer o time B dentro de casa. Bom, essa odd deveria estar em 1.43 no back e no lay deveria estar em 3.33, tá bom? Isso daqui é muito legal para você tirar dúvida, né? Às vezes confunde, você tem às vezes uma odd muito alta no lay, você tem às vezes uma odd de 70. O que representa uma odd de 70? É uma odd de back 1.01, tá? Então você consegue fazer essas assimilações e com o tempo
você já vai matar tranquilamente. Agora aqui, calcular a saída do back, tá? Vamos supor que você tem aqui uma stake de 100. Tá? Eu acho legal colocar uma stake de 100 porque fica bem fácil. Você entrou no back, por exemplo, Manchester City a 1.30. Se o Manchester City faz o gol, vamos supor que essa odd aqui vai para 1.10. Você já pode sair em lucro de 18%. Vamos supor que o Manchester City tomou o gol e essa odd foi para 1.90. Você já consegue ver, ó. Então, eu teria 18% de lucro, mas se tomar o gol, eu posso ter 31% de hedge. Isso daí é muito importante para você traçar cenários, né? E com o tempo você vai entendendo para onde essa odd vai, para onde essa odd fica. Nos métodos que a gente tem aqui no canal, a gente explica direitinho alguns cenários, e aí você consegue usar para casos reais, tá? Mas aqui você consegue já saber o seu fecho e o seu potencial lucro. Aqui na saída em lei, vamos usar a mesma coisa aqui, ó, uma stake de 100, lembrando, só preencher aqui na parte branca, tá? E o seu lucro potencial seria 4,76. Vamos supor que você entrou numa odd de 30, tá? Numa odd de 30. E aí o time, você entrou no lei 2-2 e o jogo tá 0-0. Essa odd provavelmente ela vai subir para 60, 70, talvez já no final do primeiro tempo até mais. Então, assim, você tinha um lucro potencial de 3,45 e se essa odd de 30 que você entrou em lei, você sair nela em 70, você já tem um lucro potencial de 1,97%. Tá? Caso saia um gol da zebra e essa odd vá para 15, por exemplo, você tem aqui um head de 3,45. Caso saiam 2 gols da zebra, essa odd vai para 10, você tem um head aqui de 6,90. Então, entende, odds altas podem parecer não muito lucrativas, mas elas, por mais que dessem muito, elas não dão um prejuízo tão grande. Obviamente também não dão um lucro tão grande, mas assim, você entrar numa odd de 50, essa odd despencar para 18, por exemplo, você vai ter um prejuízo aqui de 3%, né? Obviamente, se ela for para 1, você vai ter um prejuízo de 100%, mas 18, caso saia um gol, alguma coisa assim, você tem um lucro potencial de 2 e um prejuízo de 3. Então, a sua relação vai continuar sendo muito próxima de 3-1, até melhor até em alguns casos, tá? E aqui é muito importante. Esse daqui é fantástico, tá? Validando o método, tá? Eu vou te mostrar aqui num exemplo claro, né? No método lei fora, né? Você tem uma assertividade de 80%, tá? Vamos supor que você tem aqui uma win rate de 80%, tá? Você tem, em alguns casos, que o time da casa, muito próximo de 80%, que o time da casa toma gol e no HT você precisaria fechar, né? E a nossa odd média é 6,05. Se a gente for aqui, 6,05, essa é a odd média do lei, que equivale a uma odd de 1,20 no back. A probabilidade desse evento acontecer é 83% e a nossa win rate é 80%. Se você entende um pouco de trade, você vai começar a desconfiar desse método. Você vai falar, bom, 83% de odd de back, mas o win rate é de 80%, como que dá para ser lucrativo nisso daqui? Eu vou te mostrar agora, essa é a magia do trade, é a magia da validação do método. Vamos supor que você tem uma stake de 100. Vamos voltar aqui para o nosso painel de resumo dos nossos resultados. Caso você tenha, em 80% das vezes, eu estou arredondando para 80%, tá? Em 80% das vezes, você toma um gol do favorito, né? Um gol da zebra, e você entrou no lei a 6, essa odd, vamos supor que ela vai desvalorizar 30%, ou seja, o seu head vai ser cerca de 30%. Vamos ser mais conservador ainda, vamos colocar 50%, tá? 50% de head, tá? O que o nosso custo do método diz, né? Em 100 jogos, você vai perder 20. 20 vezes 50 vai dar 1.000. Em 100 jogos, você pode perder R$1.000, tá? Só que os outros 80, o que ele quer dizer? Se você lucrar 12,50, vamos fazer a conta aqui, 12,50 vezes 80, você ganha os mesmos 1.000. Ou seja, se você entrar numa odd mínima de 1,13 ou o equivalente a uma odd do lei a 9, você já consegue empatar caso você tome 50% de head nesse método, tá? Que a realidade é cerca de 30%, no máximo 40%. Então, uma odd de 6,05, para quem trabalha em trading e não em punter,
é uma assertividade muito interessante, né? Toda vez que você toma gol, você vai fechar a posição, se tiver comportamento, obviamente, né? Você vai continuar com a posição fechada, você vai aceitar o head, só que nas outras 80% das vezes, você precisa de pelo menos 7,5%, se você perdeu 30%, ou se você perdeu 50%, 12,5% para você ser lucrativo a longo prazo. Se ficou muito confuso, eu vou pegar um método punter aqui. Vamos pegar aqui o nosso método do over 1,5 FT. 82,8% de assertividade, 1,23 de odd média. 82,8% de assertividade e, como é um método punter que a gente está simulando aqui, 1,23 de odd média, vamos colocar aqui 100% de perda de stake. 100% de perda de stake, tá? O que isso quer dizer? Que em 100 jogos você pode perder 1.720 e no restante você teria que ganhar pelo menos 20,77. 20,77 equivale a uma odd de 1,21. Se a sua odd média é 1,23, o famoso valor esperado é isso. Você tem uma odd média maior do que a odd mínima para você empatar. Então, se você tem uma odd de 1,23, né, você tem uma odd média melhor do que a odd mínima para você empatar. Então, isso é muito interessante para você validar método. Isso você consegue ver se tem um valor esperado positivo ou não, né? Se você tem uma win rate aqui de 90%, só que a sua stake de perda é 100, cara, você tem que entrar numa odd muito baixa, né? Uma odd muito baixa em lei. Por exemplo, vamos entrar aqui no nosso método do lei 2a2, tá? Que a gente tem aqui uma win rate média de 96%, tá? Ou seja, em 100 jogos, 96 você vai lucrar e 4 você vai perder, tá? E a sua stake de perda, caso você trabalhe a punter, é 100%. Ou seja, para quem trabalha a punter, na nossa lista de lei 2a2, se você entrar em odds abaixo de 25 no lei, já passa a ser lucrativo, né? Por quê? Porque o seu custo do método seria pago, né? Se você ganhar 4,17% em cada entrada, né, sabendo que você vai perder em 4% delas a sua stake completa, uma odd abaixo de 25 já passa a ser lucrativo, tá? Agora, quando você trabalha a trader, tá? Esses jogos, normalmente, 22% das vezes acontece um gol da zebra no primeiro tempo, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 78% de win rate no HT, né? É uma conta de padaria, né? Ou seja, apenas os jogos em que o primeiro tempo a zebra não marcou gol, né? E vamos supor que você, quando a zebra marque gol, você tome 10% de head, né? Que é muito alto. Estou sendo bem conservador aqui. Você precisa entrar numa odd mínima de 36, tá? Então, isso daqui é a matemática que parece ser complexa, mas é muito simples, com o tempo você vai entendendo. Aqui você consegue validar o seu método. Aqui você consegue ver quanto que vale uma odd back. Aqui você consegue fazer a simulação do seu fecho. Se você entrou numa odd de 6,05, lei contra um time, e esse time tomou um gol, e essa odd do lei passou a ser 3, você vai tomar 20% de head. É isso que você precisa entender. Isso é o controle do trade. Isso é muito simples. Isso tem aqui na nossa base de dados. Isso daí você pode usar, copiar, colocar numa planilha Excel, fazer mais cálculos ainda. Mas isso é muito básico e muito fácil para você mexer, tá bom? Isso é um negócio que demorou anos. Eu, pelo menos, demorei anos para entender. E acredito que é uma planilha aqui que vai ajudar bastante no seu dia a dia, informações rápidas, né? Você tem tudo isso na internet, com certeza, não sou o revolucionário aqui, mas de compilar isso daí facilita muito o dia a dia para você saber o momento de fecho e o momento de saída, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Se você quer ter acesso a todas essas ferramentas, aos nossos painéis, aos nossos resultados públicos que estão no link da nossa bio do Instagram, de graça para você ver, né? Antes de você achar que a gente está mentindo, vai lá, está lá atualizado toda semana. E também acesso à base de dados, acesso às listas de jogos, né? Que facilitam, acesso à lista de lei 2a2, né? Você fica à vontade aí, a gente vai ser um prazer te receber. Forte abraço, até a próxima.